Bom, ô Lidiane, então acho que você pode, a hora Podemos que você começar? quiser, a hora que você quiser, você pode iniciar aqui, já está gravando, fique à vontade. Como na parte da manhã é sempre, o horário é bem apertado, aí o pessoal já tem bastante gente, tem quase 150 pessoas já. Começando então. Bom dia a todos. Gostaria, assim, imensamente de agradecer doutora Raquel, né, DPO da KPMG, doutora Adriana, da Ford, e a doutora Miriam Wimmer, diretora da NPD, né, por ter aceito o nosso convite. São mulheres, assim, ímpares, profissionais de grande destaque, e que o Comitê de Mulheres, assim, se sentiu muito lisonjeado, né, por poder recebê-las nesse dia, para poder discutir um pouquinho sobre LGPD, num cenário em que, passados aí mais de 2 anos, né, da promulgação da lei e 5 meses da vigência, temos de lado um órgão em que, apesar dos grandes profissionais que ali estão, está em fase de estruturação. Do outro lado, temos as empresas, que também, até pouco tempo, poderiam até vender esses dados, fazer isso por um lado comercial, e aí se vê diante de uma lei, né, tendo que cumprir diversas exigências, num prazo extremamente curto, com, a partir de agora, possíveis penalidades. Do outro lado, a NPD, né, tendo que cumprir a missão aí de se reestruturar, de se estruturar e, ao mesmo tempo, cumprir sua missão, né, fiscalizar a lei, o objetivo, estar próxima aí à sociedade, a essas empresas. E aí o objetivo hoje do nosso diálogo, do nosso painel, é justamente esse: entender as dificuldades, né, as vitórias até agora da NPD, que nós temos aí dos próximos meses, uma vez que já foi até divulgado o seu plano estratégico, e, do outro lado, entender um pouco das dificuldades dessas duas grandes mulheres, né, que se viram aí com a missão de estar estruturando esse programa, essa implementação da LGPD, uma dentro da KPMG, outra dentro da Ford, e aprender um pouquinho com cada uma delas, entender esse novo cenário. E aí eu gostaria de chamar o Ricardo, presidente da ANAD, também, para poder dar as boas-vindas. Lide, eu vou só fazer uma interrupção aqui, que a doutora Adriana, ela ainda não conseguiu a conexão. Se a gente puder aguardar só um minutinho. Ah, perfeito. Eu até estava de olho aqui, tentando localizá-la. Eu olhei aqui, acabei de mandar mensagem, ela teve um pequeno contratempo e já vai entrar. Tudo bem. Legal. Beatriz, eu acho que você falava de mim. Aqui, entrou. Já estou aqui. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, você? Falava de você. Então tá bom. Já estou por aqui. Então tá Legal. ótimo. Bom dia a todos. Obrigado, Lidiane e Lelis, aí, por mais um evento. Com certeza, um dos melhores eventos que nós tivemos aqui já também na ANAD. Comitê de Mulheres sempre presença em massa, né, com essas mulheres maravilhosas aqui que nós temos aqui no nosso país, a nossa ANAD. É uma grande satisfação aí ter você, Lidiane, como diretora desse comitê, como diretora da ANAD, fico muito feliz. E agradecer a doutora Miriam, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vinda aqui. A doutora Adriana, também, muito bem-vinda, espero que seja um evento muito colaborativo. E doutora Raquel, muito obrigado aí pelo aceite também, e espero que esse evento seja de vital importância, colaboração com todos que estão presentes. E, mais uma vez, passo a palavra aí para a Lidiane e a Beatriz tocarem o evento. Eu vou ficar aqui no back-office ajudando a estrutura aqui, ajudando o pessoal que estiver participando. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Bom evento para todos. Tchau, tchau.
Muito obrigada. Obrigada. E aí eu queria aproveitar para poder agradecer aí a presença também da nossa diretora, doutora Camila Cruz, diretora do Comitê de Relações Trabalhistas no Digital da ANAD, e o doutor Marcelo Fonseca, diretor do Comitê do E-Comércio Consumidor da ANAD. Muito obrigada pela presença aí no nosso evento. E eu gostaria agora de chamar a Bia, nossa coordenadora, Beatriz Filgueiras, Oi, coordenadora, gente. para poder fazer a apresentação das nossas painelistas. Tá joia. Gente, também gostaria de agradecer a todos e também a você, Lidy, pela oportunidade, né, pela parceria de a gente montar esse painel. Foi muito bom. Agradecer a doutora Adriana, a Raquel e a doutora Miriam pelo pronto aceite do nosso convite, pela total disponibilidade. Muito obrigada, a gente está muito feliz e sabe que vai ser um evento muito rico. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a doutora Miriam Wimmer, que ela é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, mestre em Direito Público pela UERJ, possui certificação CIPP e expedida pela International Association of Privacy Professionals, foi bolsista do Programa Internacional da Universidade de Waseda, em Tóquio, entre 2001 e 2002, é servidora pública, ocupou cargos de assessoramento e direção de diferentes organizações, como a ANT, a Anatel, o Ministério das Telecomunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações até 2020, é professora do Corpo Permanente do Mestrado Profissional em Direito do IDP e professora convidada de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais em diversas instituições. Mais uma vez, obrigada, doutora Miriam. A nossa segunda painelista é a doutora Adriana Toquete Vagatsuma. Falei certo, doutora? Falou certinho. Então, tá bom. Ela é executiva do Jurídico Compliance DPO, advogada da Ford, advogada corporativa generalista com mais de 20 anos de experiência no setor automobilístico em grandes multinacionais, Management Executive Program pela The University of Akron, Ohio, College of Business Administration Institute for Leadership Advancement, especialista em direitos difusos e coletivos pela PUC, São Paulo, membro da IAPP, International Association of Privacy Professions, e LGPD acadêmico. Ela também é palestrante, autora de obras em compliance, privacidade e proteção de dados. Doutora Adriana, muito obrigada. Agora eu passo a apresentação da doutora Raquel Gonzaga. Ela é DPO da KPMG, advogada especialista em direito empresarial, membro da International Association of Privacy Professionals, IAPP, certificada, Certified Information Privacy Professional pela CIPP, membro do LGPD acadêmico, foi responsável pelo jurídico da B3 nos projetos de adequação à LGPD e ao GDPR do grupo B3. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada, Bia. Mais uma vez, até não canso de enaltecer, de ter essa oportunidade de ter essas mulheres, essas profissionais tão incríveis do nosso mercado, para poder a gente tentar promover esse diálogo. Tenho acompanhado aí todo o trabalho da doutora Miriam em estar buscando esse diálogo, em estar com essas portas abertas aí da NPD, junto à sociedade, junto às empresas. Então, hoje, o nosso objetivo exatamente é esse, a gente conhecer um pouco mais as dificuldades, até as dores aí de cada um dos lados, para poder a gente ir ajustando e tenho certeza que logo, logo, LGPD aí já estará em todas as empresas implementadas, com uma estrutura da NPD já extremamente pronta,
e a privacidade de dados, aí os profissionais tendo condições de atuar de uma forma mais tranquila e mais amena. Eu gostaria de começar, então, conversando com a doutora Miriam, né, para que ela nos falasse um pouquinho de como está hoje essa estruturação da ANPD, em que passo está a composição da estrutura interna, desses órgãos aí. A gente vê algumas divulgações até pela própria rede social do governo, como está a distribuição dessas atividades. Perfeito, doutora Lidiane. Queria começar agradecendo o convite para participar desse evento, saudar você, saudar também o Ricardo, Camila, Marcelo, Beatriz e as demais painelistas, a doutora Adriana, a doutora Raquel. É um grande prazer participar desse debate e obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho da ANPD. Lidiane, você tem toda a razão, a gente começou agora há pouquíssimo tempo, né, 3 meses e alguns dias de vida, e os desafios são de toda a ordem, né, assim, eu me recordo que quando os diretores foram indicados, sabatinados pelo Congresso, finalmente tomamos posse, nós fomos conduzidos a uma salinha de reuniões, né, os 5 diretores, e pronto, tá aí a ANPD, se virem, né? Podem começar. E não tinha, né, secretária, mesa, computador, servidor, nada, né, eram 5 indivíduos ali que tinham uma missão de construir algo do zero, e realmente é uma situação atípica e desafiadora na administração pública, porque não havia nenhuma estrutura responsável por lidar com esses temas anteriormente, né? Havia outros órgãos atuando com base em competências próprias, mas a ANPD não existia, né? Então, realmente o desafio de começar do zero foi, ao mesmo tempo, muito animador, mas também difícil, né? A gente começando a montar o nosso corpo técnico, então, chamando pessoas para trabalhar, né, preenchendo os cargos. Nós temos na ANPD uma estrutura de 36 cargos, já incluídos 5 diretores, então realmente é uma estrutura pequena. Hoje nós temos cerca de 20 servidores, né, ao todo, incluídos os diretores, então realmente não é uma estrutura grande, e na administração pública federal existe uma série de dificuldades para atrair servidores, para remanejar os seus órgãos de origem, então esse é um primeiro aspecto. Depois também uma questão muito prática, que é onde vai ser a ANPD, onde nós vamos funcionar, então um tal de vistoriar prédios em obras, para ver aqui vai ser, aqui não vai ser, tem como, não tem como, computador, mesa, cadeira, então um desafio bem prático. Mas do ponto de vista da missão da organização, a gente se dedicou logo no início a elaborar um planejamento estratégico, né, identificando quais são as nossas prioridades nesse período, e aí a gente claramente se inclinou em direção à ideia de promoção de uma mudança de cultura, né, por meio do estabelecimento de relações e diálogo com outros órgãos públicos, com entidades privadas também, iniciativas de capacitação, para a necessidade de completar o nosso marco normativo, né, então nós também publicamos uma agenda regulatória, agora recentemente, elencando as 10 ações que a gente pretende endereçar ao longo desses 2 anos, esses 2 primeiros anos, né, e também a importância de realmente consolidar a estrutura da ANPD, que hoje tem uma estrutura provisória, né? Hoje nós somos um órgão vinculado à presidência da República, mas a própria LGPD define que dentro de 2 anos após a sua criação deve ser feito um estudo com vistas à transformação da natureza jurídica da ANPD, com vistas a se tornar uma autarquia independente, que é a natureza jurídica que as agências reguladoras têm hoje, né? Então, um órgão dotado de maiores garantias de autonomia, de independência, em termos decisórios, em termos administrativos, o que parece uma medida muito importante e alinhada às melhores práticas internacionais. Então, nós publicamos também a agenda regulatória, identificando prioridades em termos de normatização, e nós já iniciamos processos de tomada de subsídios sobre 2 temas, que são temas super importantes, né, super urgentes. Um é o tema das pequenas e médias empresas, então, como os senhores sabem, a LGPD prevê um tratamento diferenciado para essas iniciativas que são de menor porte, ou que, enfim, tratam um volume de dados menos expressivo, menos sensível, assim como também as startups, né, empresas de caráter inovador, né. Então, nós já iniciamos uma tomada de subsídios sobre isso. Uma tomada de subsídios é um processo pré-consulta pública, né, uma consulta informal à sociedade para que possamos ouvir e entender quais são os principais pontos
que merecerão depois ser tratados num regulamento que ainda vai passar para avaliação de impacto regulatório, consulta pública, audiência pública e todos os demais procedimentos. E nós também começamos ontem uma tomada de subsídios sobre comunicação de incidentes de segurança. Esse é um tema muito atual, muito importante. Eu acho que todos acompanharam com muita preocupação as notícias sobre vazamentos de base de dados, e nós estamos também buscando nos estruturar internamente para lidar com essas notificações, lidar com esses incidentes, e a tomada de subsídios, então, é uma ferramenta muito importante para a gente entender o que está pegando, o que funciona, o que não funciona, de maneira muito aberta e muito transparente. Por fim, nesses primeiros meses, a gente também se preocupou em começar a organizar o processo para a composição do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Privacidade, o CNPD. Né? O CNPD é uma instância consultiva, né? É um órgão consultivo que faz parte da NPD, composto por 23 conselheiros, representantes de diferentes segmentos, tanto do Poder Executivo, como do Congresso, como do Judiciário, do Ministério Público, e segmentos sociais, então, segmentos empresariais, segmentos acadêmicos, a sociedade civil organizada, entidades, confederações sindicais e entidades representativas também do setor laboral. Então, para esse fim, nós também publicamos os editais, convocando as entidades interessadas a apresentar a indicação de nomes, com vistas à formação de uma lista tríplice, que será depois enviada ao presidente da República para decisão. Então, assim, bem concretamente, né, a gente está a todo vapor, eu diria, tem muitas coisas acontecendo, e de fato, como equipe muito pequena, a gente trabalha quase que em ritmo de força-tarefa, todo mundo faz de tudo um pouquinho, desde carregar móveis até escrever minutas de regulamentos, e eu acho que, assim, é um desafio, mas é também um privilégio participar dessa fase inicial de estruturação da NPD, que tem um papel tão importante no nosso ecossistema brasileiro de proteção de dados. Microfone. Desculpa, gente. Muito obrigada, doutora Miriam. Agora, conversando um pouquinho com a doutora Raquel, com a doutora Adriana, que vive um pouco o outro lado desse processo, né? Se viram aí em setembro do ano passado, diante de uma lei que muitos brasileiros achavam que não ia pegar, essa expectativa de muitos brasileiros, essa lei não vai pegar. E aí, de repente, se viram diante da necessidade de implementação de programas, ainda mais em empresas assim multinacionais, né, em que a cobrança é toda maior. Então, gostaria que, começando pela doutora Raquel e depois a doutora Adriana, comentasse um pouquinho sobre os projetos de adequação, como foi, o que vocês acabaram priorizando ali logo no começo, e comentar um pouquinho hoje como está a estrutura, o que já foi implementado. Inicialmente, bom dia a todos. Lidiane, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar participando desse debate, junto com a Adriana, minha amiga, e doutora Miriam, a quem eu admiro muito. Estou muito feliz, porque quando eu recebi as informações da composição do Conselho Diretor, a participação dela é muito importante, eu acho, traz uma visão muito clara para a gente sobre proteção de dados e como é que a autoridade vai agir, né, diante dessa regulamentação. Eu participei desde 2018 do projeto de adequação da LGPD da B3, né, do grupo B3, e agora entrei para participar, para a implementação do programa de privacidade da KPMG. Eu acho que os dois maiores desafios em relação à adequação, né, e à implementação de um projeto de adequação ou um programa de privacidade é a disseminação da cultura, né? Apresentar para as pessoas o que é proteção de dados pessoais, né? E por que isso é importante. Então, dentro de ambos os projetos, né, a KPMG já tinha um projeto de adequação quando eu entrei e já tinha feito esse trabalho de conscientização, e a B3, quando a gente começou o projeto, a gente também fez, porque a gente não consegue implementar um programa de privacidade ou a adequação à LGPD sem ter todos os colaboradores da empresa cientes e trabalhando junto com a gente. Senão, imagina que a gente teria que ter uma estrutura gigante
para conseguir fazer toda a implementação de fluxos, processos e a manutenção e a atualização disso tudo. E eu acho que a segunda coisa mais importante é o mapeamento de dados, ou seja, é você conhecer quais são os dados pessoais que você trata, para quais finalidades e quais são as bases legais. Você não consegue implementar nem adequação, nenhum programa de privacidade, se você não conhecer o que você está protegendo, né? Então, e aí, essa fase, normalmente, ela é bem complexa, porque você tem que fazer várias entrevistas, conversar com a empresa toda, conhecer e desenvolver esse fluxo. E aí, no final disso, após, né, esse mapeamento, eu acho que o outro desafio, quando a gente vai do projeto para o programa de privacidade, é justamente manter isso atualizado, né? É operacionalizar esse contexto e garantir que você tenha a atualização constante desse ciclo de vida de dados. E a partir disso, aí você começa a implementar as demais atividades e fluxos e processos para garantir que a gente esteja tanto em compliance com a lei, e eu falo sempre, toda vez que eu vou falar dentro das empresas sobre o que é proteção de dados e o que significa o projeto de adequação ou um programa de privacidade, eu acho que ele vai muito além, né, do compliance com a lei. É uma nova cultura, é uma nova forma da gente olhar para os dados pessoais e como é que as empresas podem garantir inovação, desenvolvimento econômico e tecnologia, né, mas resguardando também os direitos e liberdades dos titulares. Eu acho que isso é super importante e bastante relevante. Está no mudo. Perfeito, Raquel. Sem querer me alongar ou repetir alguns pontos que já foram trazidos aqui de grande importância, né? Então, primeiramente, meu bom dia a todos, em especial para Miriam Wimmer, para Raquel, minha amiga do LGPD Acadêmico, e que a gente já dividiu tantas dúvidas, né, Raquel? Tantas alegrias e sofrimentos aí dessa jornada. Queria agradecer o convite da Lidiane, da Beatriz e do Ricardo, os representantes da ANAD. E eu concordo absolutamente com tudo que foi dito. A Miriam trouxe esse aspecto de termos estrutura suficiente para fazer essa gestão de dados, para implementar uma nova cultura, para implementar essa nova forma de tratar dados pessoais, a forma de fazer negócios olhando para eles desde o início, implementar o Privacy by Design e todas essas questões que são extremamente importantes para um efetivo programa em proteção de dados e privacidade. E essa também é um ponto da iniciativa privada, né? Nós não temos, eu brinco, que eu precisaria ter um exército dentro da companhia, olhando para a proteção de dados, né? Mas dentro dos recursos que nós temos, eu trabalho com os focal points, né? O que seriam esses focal points? São os amigos ali da proteção de dados, que são uma extensão dos braços do DPO, para que os projetos novos de produtos ou serviços sejam pensados desde o início, né, no Privacy by Default, no Privacy by Design, desde o início ali da sua concepção. Então, o DPO, ou a equipe dele, não vai estar presente em todas as áreas, né, mas é muito importante que eu tenha ali multiplicadores desses conhecimentos. E aí vocês podem me perguntar, então você está dizendo que todo mundo tem que entender tudo da lei, ou tem que saber exatamente todos os princípios? Não, mas muitas vezes conhecer os princípios básicos, né, e os princípios eles são fundamentais, é a carta que vai nortear aí todo o programa, ou saber a quem recorrer no caso de dúvidas ou pedir ajudas, né, quando envolver o time de proteção de dados, quando envolver o time de privacidade, isso já faz toda a diferença na construção desses novos desse novo olhar para esses produtos e serviços. Nós estamos, todo mundo fala, era digital, sociedade da informação, e é exatamente isso, a nossa vida é cada vez mais digital, né? E o que eu queria acrescentar aqui, dentro dessa cultura de privacidade e proteção de dados que precisa ser criada, não só dentro das organizações, mas dentro da nossa sociedade,
dentro das escolas. Eu sempre, quem já me ouviu falar, já deve ter ouvido, com certeza eu falar isso. Essa é uma questão que ela precisa ser levada além dos muros da empresa, né? É uma preocupação que tem que estar dentro de cada casa, né? De cada pai e mãe entender o que tem que ser passado para os filhos na medida que eles estão aí em homeschooling, com acesso à internet, né? A sociedade tem que entender o uso dos dados e também a responsabilidade dele, de cada cidadão, nesse processo. Obviamente que as empresas têm a responsabilidade delas, a autoridade recém-implementada tem a responsabilidade dela, mas cada cidadão também tem que entender o papel dele, né, em questionar, em entender o uso dos dados, em exercer os seus direitos. Então, isso é extremamente importante. E outro ponto que eu queria destacar é esse viés, esse perfil que a NPD vem demonstrando de educar, né? Então, essa questão educacional é fundamental para a criação dessa cultura, para que cada um entenda o seu papel dentro desse contexto, dessa sociedade de dados, dessa sociedade digital, para que esse sistema como um todo ande bem. E, nesse sentido, parabenizar a iniciativa do Conselho Diretor de publicar a agenda do biênio, que não tem obrigação alguma disso, mas que isso já traz um conforto para nós, até para entendermos as expectativas dentro dessa construção desse programa de adequação. Obviamente que o programa que eu construí e que é construído a cada dia, ele não tem todas as respostas, porque a lei ainda não traz todas essas respostas, mas construí-lo com uma base sólida, de forma que o que vier a ser regulamentado possa ser implementado de uma maneira com menos impacto, é a forma que faz sentido, para mim, a leitura do estágio que a gente está, né? Mas ver essa agenda se materializar e essas tomadas de subsídios trazem para nós muita alegria, né? De poder participar dessas regulamentações, e isso é muito importante. Muito obrigada, doutora Adriana. Voltando aí, falar um pouquinho com a doutora Miriam. Segundo pesquisas aí do final de 2020, 64% das empresas ainda não, né, se adequaram à LGPD. Como a senhora enxerga essa preocupação das empresas quanto à adequação e a conformidade com a LGPD? Né, esse baixo índice ou essa despreocupação, no seu ponto de vista, reflete uma cultura do pequeno e médio empresário brasileiro ou das empresas de um modo geral ainda? Obrigada, Lidiane. Eu acho que não é justo, não seria justo classificar isso como problema de pequenas empresas, um problema de grandes empresas. Eu acho que é preciso reconhecer, na verdade, que essa é uma discussão recente no Brasil, né? Então, na Europa, desde 1970, existem países com leis de proteção de dados pessoais, e essa discussão entre nós começou em 2009, 2010, ainda muito restrita a um círculo de especialistas, e agora, a partir de 2018, com a aprovação da lei, 2020, a entrada em vigor, é que a gente vê que o assunto começa a ganhar um público mais amplo, né, inclusive à luz de incidentes de segurança que têm ocorrido, mas é um processo gradual de tomada de consciência, e eu me recordo que nas fases mais iniciais da lei havia uma grande dificuldade, inclusive de que grandes empresas entendessem que a lei se aplicaria a elas, tinha uma percepção de que essa é uma lei sobre tecnologia, né, que só as big techs que seriam afetadas, e também muitos pleitos de determinados setores específicos de que a lei não valesse para elas, né, então, setor bancário, setor de seguros, N setores entendiam que pelas suas especificidades não deveriam estar sujeitos a uma lei geral, e isso, né, levou bastante discussão e bastante debate no Congresso Nacional para que se pudesse chegar à LGPD do jeito que ela está hoje. E eu acho também que, justamente por ser um tema recente, existe um processo de aprendizado e de compreensão da lei que também não é da noite para o dia, né? Uma curva de aprendizado que leva um tempo. E isso a gente observa nas organizações pequenas, nas grandes, e dentro do próprio governo, né? Em que existem pessoas do chão de fábrica e pessoas de alto escalão que têm percepções distintas sobre o que a lei significa e o que, de fato, é necessário fazer para que se tenha conformidade à legislação. Então, eu acho que o papel da NPD nesse momento é justamente ajudar a promover essa tomada de consciência, essa mudança de percepção
quanto a necessidade de tratar de maneira responsável os dados pessoais, né? E eu sei que para muitos setores ainda é um choque quando a gente diz, olha, você não pode comprar um cadastro lá na feirinha do Paraguai ou na 25 de março, porque isso viola a LGPD, e realmente é uma mudança na forma como as empresas têm tratado dados historicamente, e isso, de fato, leva tempo. Né? Obrigada. Só um instante. Nós temos uma pergunta no chat do Marcelo Fonseca. Nosso diretor. O Marcelo está perguntando se as painelistas acreditam que a NPD precisa promover, por meio de comunicação em mídia televisiva e radiofônica, informações sobre a LGPD e normas complementares, auxiliando a população sobre a importância da proteção de dados, das bases legais, como consentimento, legítimo interesse, falar sobre dados sensíveis. Aí, até pegando esse gancho do Marcelo, saiu uma pesquisa agora em fevereiro, que 6 de cada 10 brasileiros só tem uma vaga ideia do que é LGPD. Então, vem muito de encontro aí a pergunta. Obrigada, Marcelo. E vou deixar a palavra com a doutora Miriam e depois com a doutora Raquel e a doutora Adriana. Eu acho que, sem dúvida, é importante que se promova essas campanhas, não apenas por meios da radiodifusão, né, rádio, televisão, mas por todos os meios, e, de fato, a gente tem percebido que, muitas vezes, os meios digitais, os grupos de WhatsApp, têm uma importância muito grande na disseminação da informação, né? Então, na NPD, a gente está, enfim, a gente tem uma estrutura muito pequena, muito inicial, mas a gente tem se esforçado ao máximo para participar de eventos, para ir a programas de TV, para falar sobre o assunto, e também estamos trabalhando na elaboração de cartilhas informativas, em parceria com outros órgãos que já têm essas atribuições, justamente com essa ideia de ajudar a informar, ajudar a tomar consciência, tanto das obrigações do agente de tratamento, como também dos direitos do titular. Então, sem dúvida, é uma medida importante. Doutora Raquel, doutora Adriana, aí, na visão de vocês, acha importante ou não esse titular de dados ter esse conhecimento, aí olhando pelo lado da empresa? Super importante. Eu acho que essa disseminação, isso faz parte do processo de mudança de cultura, né? O que a doutora Miriam falou é justamente isso, né? A gente, aqui no Brasil, a gente está começando a discutir proteção de dados, né? Inicialmente, lá em 2008, quando estavam discutindo o anteprojeto de lei, até chegar, né, em 2018 com a lei, e agora em 2020 com a publicação, né, com a entrada em vigor da lei, a gente está discutindo isso. Só para vocês terem uma ideia, eu cito isso, eu já falei em alguns eventos, que é muito interessante. Eu estava procurando hotel na Europa, porque eu ia fazer uma viagem, e aí eu olho aquela classificação, né, dos hotéis. E aí é muito interessante como o titular ele tem uma visão diferente aqui no Brasil e na Europa. Na Europa, tinha um hotel que estava com uma nota 2. E aí eu fui olhar, né, a razão pela qual aquela pessoa tinha dado aquela nota tão ruim para o hotel. E a razão foi porque o hotel obrigou ele a fornecer dados pessoais que ele entendia que não eram necessários para ele estar hospedado e que ele perdeu o controle sobre os dados pessoais dele. E aí ele diz, o hotel é ótimo, a cama é ótima, todo o contexto é ótimo, né, do hotel, mas o hotel infringiu o meu direito à proteção dos meus dados pessoais, eu perdi o controle. E essa visão, né, da importância, né, que a gente, nós, né, como titulares, temos em relação aos dados pessoais, é o que também vai dar o tom de como é que a gente vai garantir que isso permeie pela sociedade, né, pelo mercado como um todo. Então, quanto mais a gente conseguir disseminar, quanto mais as pessoas entenderem efetivamente, né, quais são os direitos dela, como é que as empresas devem tratar, é mais uma forma de controle também, né? Então, sim, eu acho que é super importante, concordo com a doutora Miriam, de que não necessariamente precisa ser rádio e TV, os meios digitais estão aí mostrando o quão capazes eles são, né, de disseminar, e eu acho que iniciativas como essa, que a gente está aqui discutindo, questões práticas, colocando um representante da autoridade próximo, né,
esse diálogo e essa conversa, isso faz com que a gente vá disseminando e vá mudando e gerando essa cultura, né, de proteção de dados pessoais. Perfeito, também concordo com que tudo que foi dito. Mudanças culturais, de fato, elas requerem tempo, elas requerem amadurecimento, né? Eu acho que ainda que a LGPD ela tivesse ali todas as questões regulatórias sanadas, né, essa lei ser entregue assim, em sua completude, ela não seria absorvida, né, porque o amadurecimento da própria sociedade, das empresas e do pensar sobre o uso e a privacidade faz com que a gente possa passar para o estágio seguinte, né, tem que haver uma maturação entre um estágio e outro, que é ler, entender, digerir, colocar em prática e, de fato, divulgar eventos como esse ou outras iniciativas. Eu li a respeito de uma plataforma do governo que está sendo preparada para lançamento ainda durante esta semana, desenvolvida pelo CEPRO, para falar, para capacitar pessoas nesta área. Então, são questões que são muito importantes e que elas vão se complementando, né? Então, o conhecimento que é divulgado nas empresas, levado para casa, aquela pessoa, ela já vai exercer o direito dela de uma outra forma, porque ela tem a compreensão, né? O dado sou eu, né? Tá, mas é só o CPF para ganhar um desconto na farmácia. A princípio, pode ser uma prática que pode ser viável, sim, se aquele titular entender a finalidade, aonde vai parar aqueles dados, né, o quanto aquele desconto vai custar para ele, né, até que eles tenham a maturidade desse consumidor europeu, que consegue entender que ali foram mais dados solicitados além do necessário, né. Então, sempre quando eu começo a fazer todo um treinamento com uma nova área, fazer toda aquela catequização no uso dos dados, eu falo muito sobre essa questão da necessidade e da minimização de dados, né? Porque, antes de tudo, será que eu preciso de tudo isso, né? Será que é necessário? Está atrelado a uma finalidade? Hoje em dia, você ter dados que não estão organizados, ou que você não tenha, ou tire alguma inteligência do uso deles, você só está atraindo uma responsabilidade, um liability para a empresa, né, que você vai responder num caso de incidente. Então, a gente tem que praticar esse desapego, né, entender toda a lógica da lei, os princípios da lei, e, antes de tudo, tirar aquele mito, né, uma lenda urbana que tem, que a LGPD veio para impedir o uso dos dados, né? Então, essa é outra coisa também, que é um dos primeiros pontos. Então agora, a partir de setembro, não podemos mais usar dados pessoais. Não, não é isso, né? O que a lei traz é a regra do jogo, né? Que é bom para todo mundo. Então, isso é importante, quando o real senso da lei, o real sentido dela é compreendido pelas pessoas que passam a exercer o seu papel dentro e fora das empresas. Agora nós temos uma pergunta da diretora Camila. Camila, sobre compartilhamento de dados. Você quer fazer a pergunta para elas? Sim. A gente tem visto, né, muitas empresas preocupadas. E aí surge muito a questão de como orientar os controladores no sentido de fiscalizar os operadores que vão realizar os tratamentos de dados. Se isso seria uma atribuição, um papel do DPO, do encarregado de dados, ou se nós teríamos que ter uma área de gestão de terceiros, na prática e na vivência de vocês, o que seria o meio mais adequado para que essa fiscalização tivesse uma imparcialidade e uma efetividade, né, no dia a dia? Posso falar? Eu acho que depende muito da estrutura da empresa, tá?
Porque existem empresas pequenininhas, né? E essas empresas pequenininhas, imagina que cada pessoa que você coloca na empresa é um recurso e um custo para o próprio negócio, né? E existem empresas de estruturas maiores, né? Eu, por exemplo, eu fiz a adequação tanto da B3, que é uma empresa grande, e a KPMG, que é uma empresa multinacional. E aí, nesses formatos, o que eu, pelo menos, achei a melhor forma é o que a gente chama de governança híbrida. Ou seja, você tem uma área, você pode ter uma área específica, né? E aí você gera as diretrizes. E aí, quando a gente fala de gestão de fornecedores, a LGPD, como ela trouxe, da mesma forma que o GDPR, né? A responsabilidade em cadeia, você tem que se preocupar muito como que o seu fornecedor, né, o seu operador, vai tratar e vai cuidar dos dados. Porque é o que eu falo, não adianta eu ter a minha casa toda arrumada, não adianta eu ter todas as medidas de segurança da informação, todo o processo de governança interno, se quando eu compartilho o dado, eu não garanto que aquele terceiro também adote os padrões mínimos de segurança da informação, cuide do dado da mesma forma que eu estou cuidando internamente, né? E aí, existem formas de você fazer isso. Uma delas e normalmente empresas grandes já possuem uma área de gestão de fornecedores, gestão de compras, né? Em que você inclui dentro do fluxo de análise de fornecedores um assessment de privacidade e proteção de dados pessoais. Normalmente, esse assessment ele é feito você manda um questionário ou você manda uma matriz, enfim, e aí os fornecedores te respondem e essa avaliação você pode escolher, obviamente. Mas a gente faz na área do DPO. A gente avalia o grau de adequação, eventualmente, e isso faz parte também de um contexto de que a gente está criando uma cultura agora, de que a gente também pode criar planos de ação para esses operadores. Ou seja, se ele não está com o nível de adequação que eu espero que ele esteja, como é que ele faz para chegar onde eu quero, né? Porque senão você também começa a prejudicar o próprio mercado, né? Então depende muito da estrutura da empresa. O fato é, sempre que a gente tiver uma situação em que eu vou compartilhar o dado, a gente precisa olhar para aquele terceiro e garantir que ele tenha um mínimo de segurança da informação, um mínimo de governança de dados, para que a gente não destrua, entre aspas, o que a gente fez dentro de casa. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que é perfeito o que a Raquel colocou. Eu só acrescentaria que é sempre muito importante, e às vezes essa questão, ela se perde um pouco, é definir se esse terceiro também é um controlador de dados, ou se ele, naquele processo, vai funcionar como seu operador. Porque na medida que os agentes de tratamento estejam definidos, a nossa lei ela não traz a figura do Joy Controller, mas ela também não diz que só pode existir um controlador. Então, dentro do processo, é muito importante que cada player entenda se ali ele está sendo um operador ou se ele também é um controlador, e a partir dali ter a definição do que ele pode ou não fazer com os dados, né? Tratando-se de um operador, o próprio controlador também tem que dizer as medidas que devem ser adotadas por aquele operador. E na gestão de terceiros, eu acho que outro ponto muito importante a ser tomado cuidado é com relação a essa gestão. Se eu coloco no meu contrato que eu vou adotar medidas de auditoria, medidas de fiscalização, que eu quero comprovação da exclusão daqueles dados ao final da finalidade, né, no atingimento da finalidade, tudo isso, eu também preciso exercer essas funções que estão ali dispostas no contrato, sob pena de eu trair um ônus para mim e não conseguir demonstrar que de fato eu cumpri aquela gestão. Né? Então, eu acho que os pontos de atenção, além desses colocados muito bem pela Raquel, de se criar toda essa estrutura de governança, entender o papel de cada agente e, uma vez assumida essa obrigação junto ao terceiro, que você também, né, como controlador de dados, se equipe para, de fato, exercer as obrigações dispostas no contrato. Doutora Miriam, quer comentar?
Eu acho que os pontos já foram super bem abordados pela Raquel e pela Adriana, que tem uma experiência corporativa, assim, bastante extensa, né? E me parece que realmente tem diferentes dimensões. Então, uma coisa que é obrigação legal e outra que é uma questão de gestão realmente interna de uma empresa, de uma organização, em termos da organização dos seus servidores, dos seus trabalhos e também da previsão de regras em cláusulas contratuais. Então, eu acho que está plenamente respondido, não teria mais o que acrescentar. Tá ótimo. Agora a gente tem uma pergunta do Bruno Carvalho, que eu acho que ele perguntou especificamente sobre universidades federais, mas eu acho que a gente pode fazer uma extensão para qualquer base de dados que tenha sido coletado antes da vigência da lei. Né? Ele pergunta qual que é o tratamento que a gente pode dar para esses dados, né? Após a vigência da lei, é necessário restringir esses registros de alguma forma, fazer algum procedimento de eliminação, se é possível, né, agora, assim, complementando um pouco a pergunta, exigir o consentimento quando a base legal for adequada, né, o consentimento posterior, como que pode ser feito o tratamento desses dados de bases antigas? De fato, a LGPD prevê que haverá a definição de um período para progressiva adequação dessas bases de dados legadas, né? E a gente compreende que é um desafio realmente muito grande para a organização, um desafio de TI, inclusive, de lidar com sistemas antigos, bases de dados antigos, não é uma coisa trivial. Agora, o que a LGPD aponta também é que é importante que haja um esforço do agente de tratamento de tentar sanear essas bases, no sentido de identificar quais dados existem, quais são as bases legais que justificam esse tratamento, né, e de observar também os princípios da LGPD, especificamente finalidade, adequação, necessidade. Será que eu preciso mesmo ter essas bases de dados para poder desempenhar as minhas missões institucionais, né, para poder realizar o meu negócio? E se eu preciso delas, qual é a base legal que justifica a sua utilização? Pode ser o consentimento ou pode ser outra base legal também, né? Então, eu acho que justamente esse processo que vinha sendo descrito pela Adriana, pela Raquel, de data discovery, né, de mapeamento das bases legais, faz parte desse esforço aí de adequação, de conformidade à LGPD, e no caso de bases legadas também é um esforço muito importante. Doutora Miriam, vivenciamos aí nos últimos meses, né, diversos incidentes de segurança que culminaram com o vazamento de milhões de dados, é um tema aí até muito sensível. Então, diante do atual cenário, né, de uma ANPD que ainda está se estruturando, como a senhora visualiza o papel dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados diante desses eventos? Excelente pergunta, Lidiane, e esse é um assunto que tem gerado muita preocupação, né, a todos os cidadãos e também a nós na ANPD e a outros órgãos de governo. O que eu acho importante pontuar é que a gente tem diferentes formas de comunicação de incidentes de segurança, né? Então, a gente tem o que a LGPD prevê, que é um controlador tomou ciência de um incidente de segurança, notificou para a ANPD, e isso coloca em marcha uma série de obrigações e possibilidade de responsabilização administrativa. Mas o que nós temos vivenciado nas últimas semanas é um cenário um pouquinho diferente, em que acontecem denúncias, né, de que teriam ocorrido vazamentos, que a gente não sabe se são recentes ou se ocorreram ao longo de vários anos, e não se tem clareza de onde vieram esses dados, né, quem que é o agente de tratamento que deu causa a esse incidente de segurança. E esses casos são casos que normalmente estão associados à prática de uma atividade criminosa, né? Realmente, ou um crime cibernético, a invasão de um dispositivo informático, ou outro tipo de crime associado à violação de segredo, divulgação indevida de bases de dados de propriedade de empresas, né? E assim, esse tipo de incidente gera repercussões em diferentes esferas. Então, em primeiro lugar, uma repercussão penal, né? Nós, na ANPD, imediatamente acionamos a Polícia Federal, estamos conversando com o Ministério Público Federal também, com vistas à apuração, né, dessas denúncias e investigação de sua autoria. Então, as forças policiais, autoridades policiais competentes estão investigando para verificar quem deu causa a isso, né? Isso é uma esfera. Tem uma outra esfera de responsabilidade, que é a esfera civil, né? Então, o titular do dado que se viu prejudicado de alguma forma, que teve os seus dados usados indevidamente, que foi vítima de uma fraude, poderá também, civilmente, pleitear uma indenização, uma reparação por danos materiais, por danos morais, que ele eventualmente tenha sofrido.
né? Existe ainda uma outra dimensão, que é a dimensão dentro da organização, uma dimensão trabalhista, né? Então, o empregado que tiver dado causa à exposição indevida, seja por ações ou por negligência, poderá também ser responsabilizado ali no âmbito, no ambiente do contrato de trabalho dele. E, por fim, a gente tem as sanções administrativas previstas pela LGPD, que não estão ainda em vigor, né, que passarão a viger a partir de agosto de 2021, e nós estamos, nesse momento, trabalhando já para estruturar o nosso regulamento de processo administrativo sancionador, regulamento de sanções, que é necessário para que essas sanções da LGPD possam, de fato, ser aplicadas. Então, o ponto que eu queria frisar aqui é que, de fato, esses incidentes, eles possuem múltiplas dimensões e atraem a atenção de múltiplos órgãos públicos, né? De certo modo, criou-se uma impressão de que a ANPD seria a xerife dos vazamentos, e é uma impressão equivocada, porque, de fato, atividades criminosas são investigadas pela polícia, e a ANPD tem, nesse momento, um papel muito importante, que tem a ver com a proteção dos direitos do titular, né? Então, mitigar os efeitos desses vazamentos, orientar o titular sobre como ele pode reduzir o risco de ser vítima de fraudes, de golpes, né? E, nesse sentido, a gente está também trabalhando para colocar material informativo no site, ensinando aos titulares como eles podem, pessoalmente, fazer uma mini investigação para ver se algum uso indevido de dados possa ter ocorrido. Estamos também trabalhando de maneira estreita com a Secretaria Nacional do Consumidor, porque esse tipo de incidente tem também impacto sobre relações de consumo. Muito obrigada, doutora Miriam. E aí, aproveitando esse tema, eu já gostaria de pedir para a doutora Adriana e depois a doutora Raquel falar um pouquinho de como são tratados aí esses incidentes de segurança, se hoje já existe um protocolo adotado por vocês, se já existe um programa interno já definido caso aconteça um incidente desse. Ok. A Ford, ela já possui, né, desde antes da LGPD, então, todo um plano para atendimento a incidente com vazamento de segurança, com vazamento de dados pessoais, né, isso sempre foi uma preocupação da companhia, num âmbito global, e aí pensando em normas, em leis internacionais, localmente, tínhamos um procedimento, né, que já já tinha toda uma descrição ali de passos que devem ser adotados quando há a identificação de que um dos sistemas foram violados ou que ocorreu ali alguma questão que culminou nesse vazamento, né? Então, esses processos, esses procedimentos internos, eles foram todos olhados novamente para ir com esse viés da LGPD, colocar todas essas questões que têm que ser tratadas agora na ocorrência de um incidente, né? Obviamente, comunicar a ANPD quando estivermos falando ali de um dano, né, ou um risco a esse titular que seja objeto aí desse incidente, a comunicação à ANPD também vai acontecer. Ontem abriu-se, né, o prazo para a tomada de subsídios, e eu acho que essa é uma das respostas que todos, né, aguardavam. E é muito importante, nós da indústria automotiva já temos muita experiência com relação ao recall, e a gestão do incidente, ela é um pouco assemelhada à do recall, né? A lei também fala, olha, se houver um risco à segurança daquele cliente, você precisa comunicar aquele cliente, né? Como fazer essa comunicação de uma maneira efetiva, né? Então, de certa forma, olhar para a LGPD e a forma de efetivar essa comunicação, de resguardar, né, a companhia e os titulares de dados, num caso como esse, a experiência do recall é bastante importante para nós e muitas vezes aplicáveis. Eu gosto sempre de lembrar, como fala o Bruno Bioni, que o incidente com vazamento de informações, ele é muito assemelhado a um desastre natural, né, uma questão ambiental. Então, se a gente pensar num rompimento de barreira, né, então os dados estão aí, a gente teve um agora com um número maior do que a própria população do Brasil. Então, por mais que a gente amenize
e estanque esse vazamento, né, tal qual o ambiental, você não recompõe aquela situação inicial, né? Então, daí, de novo, a importância de se ter medidas preventivas, né? Às vezes, questões básicas de segurança cibernética, cursos, treinamentos para se identificar um phishing, já fazem total diferença nessa gestão. Então, novamente, esse viés cultural, educacional, vai fazer muita diferença nesse dia a dia, também para essa questão dos incidentes. Eu acho que a Adriana pontuou coisas super importantes em relação ao plano de resposta a incidentes. Sim, de fato, a prevenção ela é essencial, né? Educação. A gente sabe que a cada dia que passa, as metodologias de engenharia social, né, dos hackers do mal, elas estão ficando cada dia um pouquinho mais avançadas. Eu já fui quase vítima de algumas situações de engenharia social e é muito real mesmo. Então, essa educação, essa comunicação e essa conscientização, ela é super importante. E, além disso, eu acho que quando a gente fala em resposta a incidentes de violação de dados pessoais, a gente tem que ter em mente que isso é muito, muito importante e isso precisa ser treinado. Ou seja, não adianta eu ter um plano de resposta a incidentes de violação de dados pessoais maravilhoso no papel. Eu preciso treinar a empresa toda de como que ela vai reagir na hora que acontecer. Porque o que acontece é que a gente coloca no papel, aí a gente acha que vai funcionar perfeitamente. E na prática, às vezes não funciona assim, né? Na prática, a pessoa esqueceu de informar, a gente não consegue definir, a gente vai olhar para o incidente, vai ver o nível de criticidade, né? Então, eu acho que, além de você ter um plano de resposta a incidentes robusto e que foque na mitigação aos impactos negativos aos titulares que foram objeto, né, daquela violação de dados pessoais, que você treine desde o staff até o C-level, que é quem vai tomar a decisão. E também acho que, como a Adriana pontuou, estávamos aguardando ansiosamente essa abertura da tomada de subsídios para incidentes de segurança, porque uma coisa que eu particularmente, no meu dia a dia, desde quando eu comecei a discutir proteção de dados, comecei a estudar, tá bom, o que é um dano relevante? Né? Como é que eu vou olhar para aquilo e vou conseguir definir se aquela situação que eu, Raquel, estou olhando, de fato é ou não relevante para aqueles titulares, né? Como é que você avalia isso? Hoje, por exemplo, a partir do fato que a gente tem essa violação de dados, desses 220 milhões de dados de brasileiros, teve mais agora o outro incidente, né? Com essa gama de dados. Será que eu preciso considerar que, por exemplo, num incidente que tem um dado adicional, que juntado com outras informações, né, o impacto não pode ser maior? Qual que é o espectro que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar um espectro global ou um espectro mais específico daquele incidente, né? E eu toda vez que eu olho para isso, eu fico cheio de dúvidas, eu não tenho resposta, tá? Mas eu acho que essa iniciativa da NPD de começar a regular incidentes e tomada de subsídios vai ser uma grande oportunidade para a gente começar a discutir os parâmetros, né? Porque uma coisa que eu sempre digo em termos de proteção de dados pessoais é que one size doesn't fit all, né? Não existe uma regra geral, né? Não dá para você colocar. E sim, muitas das questões elas são subjetivas. É muito difícil você objetivar, né? A avaliação de impacto, a avaliação de um dano relevante. Eu acho que essas discussões, quanto mais a gente conseguir subsídios e visões de diversas frentes, né? Não só do mercado privado, quanto da sociedade civil, do próprio titular, da autoridade, e essa possibilidade de diálogo mais fácil e mais perto da gente conseguir acertar
nessas avaliações, a gente vai estar mais próximo disso, né? Muito obrigada. Eu vou querer inverter agora um pouquinho a ordem para poder provocar a doutora Adriana, a doutora Raquel, quanto à questão da matéria regulamentar. Gostaria de saber de vocês qual a expectativa de vocês quanto à atuação da NPD na edição de matérias regulamentares, se existe na visão de vocês alguns pontos que demandariam urgência nessa regulamentação. E aí, de encontro, já vou deixar depois a palavra para a doutora Miriam, dizendo exatamente isso, que o artigo 55 da LGPD, ele determina que a NPD será responsável pelas regulamentações de alguns pontos técnicos, né? Definir o tempo de guarda dos registros de tratamentos, a metodologia de cálculo de multa, dentre outros. E na visão da senhora, doutora Miriam, e da NPD, o que vocês vão priorizar nessa regulamentação? Já existe um cronograma, um plano de ação quanto a essas demandas? Então, aí eu deixo a palavra agora com a doutora Raquel, doutora Adriana, para poder também dar o ponto de vista, e depois a gente volta com a doutora Miriam. Por mim, eu queria que tudo tivesse regulamentado já, basicamente. Mas eu acho que, sim, existem diversos pontos da LGPD que precisam ser regulamentados. Eu escutei a doutora Miriam falando no Privacy Challenge por conta da agenda regulatória. Eu acho que, eu super entendo, eu acho que a autoridade, ela está fazendo, eu estou, pelo menos, muito feliz, porque eu não achei nem que iria ser tão rápido. Eu achei que iria demorar mais, mas o que eu estou vendo é uma ação da autoridade buscando, dentro do escopo que ela tem, né, do capacity que ela tem, criar as regulações e começar os trabalhos de regulação. Agora, é óbvio que cada pessoa tem um ponto que é mais importante para ela. Então, tem gente que vai falar, eu acho que deveria regular direitos, eu acho que deveria regular transferência internacional, incidente de segurança. No final da linha, é tudo muito importante, né? E é uma escolha de Sofia mesmo, não tem muito o que fazer, né? Porque, da mesma forma que você definir as cláusulas contratuais padrão para fins de transferência internacional é super importante, mas definir também incidente de segurança também é super importante, né? Então, eu acho que o trabalho que está sendo feito da NPD está me surpreendendo. Eu acho que a abertura de diálogo, a participação da doutora Miriam e de outros diretores também em eventos é super importante, porque isso gera uma proximidade, isso gera o diálogo tão necessário, né, que a gente vem falando, dessa questão de cultura. E acho que a única expectativa que eu tenho é que continue nesse ritmo, porque eu acho que se a gente começar de pouquinho em pouquinho, mas com continuidade, a gente vai chegar lá na frente com toda a regulamentação necessária, super bem discutida, avaliando os impactos, porque sim, gente, proteção de dados pessoais tem dois vieses, né? Eu acho que a grande discussão da LGPD é a harmonização também entre o desenvolvimento tecnológico, a inovação, né, o desenvolvimento econômico e a proteção dos dados pessoais, os direitos e liberdades das pessoas, como é que a gente concilia isso para garantir esse desenvolvimento, porque, de fato, o que a Adriana mencionou logo no início, que a gente está vivendo uma revolução digital, a gente está numa sociedade de informação, é óbvio que, justamente por isso também a gente tem essa regulação. Então, eu acho que se a gente continuar nesse ritmo, vai ser ótimo, e espero que venham mais regulações, mais discussões, mais diálogo, mais amadurecimento, né? E mais essa visão e essa disseminação da cultura de proteção de dados pessoais, tanto da visão das empresas quanto da própria sociedade civil. Perfeito, eu acho que é exatamente isso, né? Óbvio, todo mundo queria resposta para tudo, né? Já ter
mas a gente sabe que não é dessa forma. É até o que eu coloquei, por ser uma cultura muito nova, precisa ir sedimentando também, né? Ser absorvida, sedimentando, amadurecendo, aí a gente fica pronto para dar o próximo passo, né? E dentro dessa regulamentação colaborativa, que é o que a NPD está propondo, né? Ouvir a sociedade, ouvir a iniciativa privada, eu acho que contribui enormemente, né? Porque levar em considerações os pontos de dores de cada player aí e as principais preocupações, eu acho que isso contribui e também vai de encontro ao que a própria lei traz, que é essa questão de olhar também para a autorregulamentação, né? Porque os próprios setores são quem melhor se conhecem. E na medida que eu entenda a aplicabilidade da LGPD dentro dos meus próprios, dentro da minha própria empresa, o impacto disso no meu setor, eu posso contribuir com a autoridade, obviamente que levando algo que não fira o que a lei traz, né? Eu acho que a gente tem grandes chances aí de ter ótimos frutos a partir da construção com essa visão colaborativa, né? Então eu acho que de fato essa é a melhor abordagem, né? Essa construção aí a quatro mãos. Depois vem as audiências públicas também para ouvir a todos, e eu acho que a gente tem chances aí de construir um ótimo arcabouço regulatório para o Brasil. Bom, eu vou comentar também, já agradecendo as palavras da Raquel e da Adriana. De fato, o nosso esforço tem sido o de ser o mais aberto e transparente possível, né? E é muito difícil, porque, de fato, a NPD já surgiu atrasada, já surgiu com a lei em vigor, né? Quando se imaginou lá atrás, que quando a lei foi aprovada, haveria um período de vacácio legis justamente para que a NPD pudesse preencher essas várias lacunas que existem, e por razões, enfim, alheias à vontade de todos, isso não aconteceu. A NPD entrou em funcionamento no dia 6 de novembro, quando a lei já estava vigente havia quase 2 meses. Então, de fato, tudo é urgente, tudo é para ontem, e é uma lei muito complexa que gera inúmeras dúvidas, né? Uma lei que a gente lê, relê, e cada vez que lê encontra uma questão nova a ser abordada. E por conta justamente disso é que nós publicamos a agenda regulatória. Isso foi feito logo em fevereiro, na verdade foi no Dia Internacional da Proteção de Dados que a gente publicou a agenda regulatória, né, uma data bastante simbólica também. E a ideia era justamente dar previsibilidade sobre o que nós endereçaremos primeiro, né, o que a gente vai tratar primeiro, o que vem depois, o que os agentes de tratamento e a sociedade podem esperar em termos de produção normativa. E aqui, pessoal, eu queria falar que a nossa agenda, apesar de ter 10 itens, alguns acham pouco, é uma agenda bastante ambiciosa. Para quem acompanha alguns setores regulados, sabe-se que agendas regulatórias de agências, por exemplo, são muito mais protraídas no tempo. Um regulamento não leva menos de 1 ano, na melhor das hipóteses, né, para ser proposto, discutido, passar para avaliação jurídica, consulta pública, voltar à versão final, aprovada pelo Conselho Diretor. E a gente, ao desenhar a agenda, estava muito ciente também da necessidade de ser pragmático e realista. E assim é que a gente previu 10 itens para serem abordados, né, ao longo dos 2 anos, mas não necessariamente concluídos, porque são também discussões muito complexas, né, e o esforço de ouvir a todos tem como contrapartida a necessidade de despender mais tempo nessas discussões. Mas o que nós previmos foi, ainda este ano, tratar de 6 diferentes elementos. Então, o regimento interno da NPD, que a gente espera aprovar, se Deus quiser, essa semana ou na próxima, o planejamento estratégico, que já foi produzido, já foi aprovado, né? A questão das regras para pequenas e médias empresas, startups e tratamento de dados pessoais por pessoas físicas, que está em fase de tomada de subsídios, a questão das normas para aplicação e cálculo de multas, que está em discussão interna, a questão da comunicação de incidentes, que está agora também com tomada de subsídios já aberta, e um detalhamento sobre relatório de impacto e proteção de dados pessoais, que é um instrumento da maior importância para ajudar, inclusive, os agentes de tratamento a avaliarem os riscos associados a determinada operação e tomarem medidas de mitigação. E aí, já no início do ano que vem, direitos titulares, o papel do encarregado, né, as normas complementares sobre suas atribuições, transferências internacionais e depois um detalhamento em termos de orientação sobre as bases legais
aplicáveis ao tratamento de dados pessoais. E aqui eu queria dizer também, pessoal, que só porque um assunto ficou previsto para ser formalmente iniciado no ano que vem, não quer dizer que é um assunto que não seja importante. Ele é muito importante. Todos esses assuntos já estão sendo objeto de estudos, já estão sendo avaliados pelas nossas equipes. No caso das transferências internacionais, já estamos em contato com autoridades de outros países, com órgãos competentes para lidar com esse tema em outros países, e isso é necessário justamente porque são temas de maior complexidade que requerem uma preparação, né, mais prolongada. Mas é esse o nosso plano, e a gente está trabalhando realmente para cumpri-lo, né? Uma agenda ambiciosa, mas a gente está confiante que a gente vai dar conta. Obrigada, doutora Miriam. É muito bom, assim, saber, e realmente é surpreendente, né, a atitude da NPD nesse aspecto. Bom, foi bastante esclarecedor. Agora a gente vai para o chat, o Rafa Pedreira tem uma pergunta especificamente para a doutora Adriana Toquetti. Ele quer saber como que se dá na prática a verificação de conformidade de fornecedores e das cláusulas contratuais. Oi, é bastante importante, né? Até em linha com o que nós falamos, que tem que se colocar em prática, né, as responsabilidades que são assumidas. E então, aí vai depender muito da estrutura de governança da tua organização. Por exemplo, se o gestor daquele contrato é a área de negócios, a área de negócios ela tem que ficar encarregada de cumprir o que foi determinado ali. Então, se há uma previsão, por exemplo, de auditoria, e aí interna ou externa, deve ser feito periodicamente. O cumprimento, encerrei o contrato, né? Houve o término do contrato. Qual o destino que tem que ser dado para aqueles dados? Extinta a finalidade, eles têm que ser eliminados, né? Então, a área de negócio deve exigir a comprovação dessa eliminação, né? Feita de maneira adequada, efetiva. Então, ou a área de compras, não, mas quem faz a gestão de contratos, de suppliers, fornecedores, é a área de compras. Então, a área de compras tem que se encarregar. Eu tenho uma área de controles internos que faz essa gestão. Então, o que eu quero dizer, tem um bicho aqui, é que o ponto é entender dentro da estrutura da tua empresa qual é as efetivas medidas que podem ser adotadas nessa gestão. Não coloque num contrato nada que não seja efetivamente exercido. Né? Não diz que você vai fazer uma auditoria ou que você vai acompanhar o processo de eliminação dos dados se isso não for feito. Né? Porque senão é uma letra morta ali no contrato que pode ainda atrair outras obrigações para você, controlador, que você próprio criou, né? Além daquilo que vai à lei. Né? Então, coloque obrigações que sejam factíveis e se planeje para dar cumprimento a elas. Né? Era esse o meu ponto. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Bia? Tem mais uma aqui do José Vitor Brujas Júnior. No caso de empresas pequenas, a NPD entende que o DPO as a Service pode ser uma alternativa viável economicamente e não vê conflito entre as empresas que participam do mesmo nicho econômico? É isso mesmo, José? Positivo, é isso mesmo. Obrigada. Meninas, pode começar. A pergunta é se haveria conflito de interesses no DPO as a Service? Parece que sim. Me permite fazer o exemplo? Claro, por favor. Associação de dentistas, por exemplo. Todo dentista tem dado sensível sobre seus pacientes. Mas pela lei, tanto pela LGPD quanto pela GDPR, eles não deveriam, o dentista individualmente ele não se enquadraria, mas a partir do momento em que existe uma quantidade razoável, tá, haveria a necessidade de eu manter uma pessoa para fazer o controle e a observância da legislação. Só que você não tem como sustentar economicamente um DPO para cada dentista.
Esse dentista, então, ele poderia fazer parte de um grupo, de uma associação, onde o DPO trabalharia a serviço deles, como serviço, não individualmente, mas prestaria serviço para esse grupo. Contudo, o que eu vejo é que o DPO as a Service, ele vai ter as informações sensíveis do dentista A, do dentista B e do dentista C. A autoridade, ela consegue ver isso, e não existam conflitos com relação às informações que estão sendo observadas pelo DPO. Ela vê isso também como uma possibilidade de uma economia financeira para esse grupo de dentistas. Existem conflitos, existe alguma observância que não seja viável para esse grupo? Eu vou comentar um pouquinho, mas ressaltando que a NPD ainda não expediu regulamentação sobre o papel do encarregado, então são mais percepções a partir da leitura da lei, não uma orientação concreta, por favor, entendam dessa maneira. A discussão sobre o papel do encarregado foi uma discussão muito importante na época da tramitação da lei, inclusive discutiu-se muito se seria necessário que o encarregado fosse uma pessoa física ou se poderia ser uma pessoa jurídica prestando justamente esses serviços, como o senhor mencionou, DPO as a Service. E na versão final da lei, após a tramitação da MP 869, de fato, eliminou-se o trecho do dispositivo que falava que o encarregado era uma pessoa física. Então, a contrário senso, não há impeditivo a que uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia, por exemplo, preste o serviço de DPO como um serviço, né, para mais de um agente de tratamento, para mais de um controlador. Então, essa é uma questão. A outra diz respeito ao papel do encarregado, né. O que a LGPD fala do encarregado é bastante singelo. O encarregado é uma estrutura, uma pessoa física ou jurídica, que serve de ponto de contato entre o controlador e o titular do dado, e entre o controlador e a própria ANPD, né? Ele é essencialmente um ponto de contato, ele poderá exercer outras atribuições que o controlador atribui a ele, e ele tem um papel também de orientação, de educação dentro da organização, mas não necessariamente o encarregado vai ter acesso às bases de dados, propriamente, né? Não necessariamente ele vai poder consultar lá o catálogo do dentista, né, essa sua ficha de clientes, prontuários médicos. Ele vai saber da existência dele, ele sabe da existência. E vai estabelecer a norma e a regra para qualificar aquela informação como sensível ou não, correto? E não necessariamente o encarregado vai ser o principal responsável pela conformidade dentro da organização. Isso pode ser ou pode não ser, né? Então, algumas organizações maiores criam equipes responsáveis por conformidade, o encarregado tem ali um papel central, mas não necessariamente o encarregado é também o responsável por analisar os dados, ver se o que está certo, o que está errado. Na letra fria da lei, ele é um ponto de contato, ele é quase como se fosse um ombudsman, né, que é uma figura mais próxima. E por isso que quando a gente vê no mercado se falar em DPO é uma terminologia europeia, né, consta do GDPR, e é importante que a gente tenha presente que o DPO do Regulamento Europeu de Proteção de Dados é diferente do encarregado brasileiro, né, as atribuições que estão no GDPR não são as mesmas que estão previstas na LGPD, e daí eu acho que tem também uma questão que é um pouco contratual do que se espera desse prestador de serviços, né, se ele vai ser simplesmente um ponto de contato, como diz LGPD, ou se ele vai exercer outras atribuições, e daí as questões de confidencialidade, sigilo, de conflito de interesse, poderão estar reguladas também contratualmente, né? Então, é muito difícil responder abstratamente a questões tão detalhadas, tão concretas, mas, em linhas gerais, esse é o meu entendimento com relação ao que está previsto na própria LGPD, mas gostaria também de ouvir as nossas outras painelistas, que têm também uma vivência prática desse tipo de serviço dentro de organizações e poderão confirmar ou corrigir eventuais comentários meus. Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Na prática, você pode ter um DPO que vai ter uma atividade do que a gente chama de Privacy Manager, que é uma pessoa responsável por gerenciar o programa de privacidade, e aí essa pessoa que é responsável por gerenciar o programa de privacidade, ou dependendo do tamanho da organização, ela vai ter uma equipe e eventualmente vai ter acesso aos dados, ou você pode ter figuras completamente distintas, né? Isso depende muito do modelo de governança. Quando eu olho, por exemplo, para uma empresa pequena, é óbvio
que você não vai ter a mesma estrutura de uma empresa grande. Então, por exemplo, eu hoje, eu sou o DPO da KPMG e Privacy Manager e Privacy Liaison global da KPMG. Só que eu tenho uma estrutura bastante robusta, né? Eu tenho uma área de segurança da informação, eu tenho uma área de TI, eu tenho um comitê de privacidade, né? E tenho equipe para poder gerenciar essa coisa toda. Mas não necessariamente esse modelo é o único modelo que existe, né, para todas as empresas. Tem empresa que pega, nomeia uma pessoa como DPO, mas esse DPO ele está num patamar acima, e aí você tem uma outra parte aqui que vai fazer a gestão, de fato, a operacionalização do programa de privacidade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um escritório, para um consultório de dentista ou um consultório de psicólogos, que tem uma série de dados pessoais sensíveis, talvez você tenha que olhar para a sua governança para ter uma governança ali mínima de privacidade e proteção de dados de um programa, e você pode ter um DPO que vai ser o ponto de comunicação. Em relação à questão de confidencialidade, é isso mesmo que a Miriam falou. Eu acho que, da mesma forma que, por exemplo, existem escritórios de advocacia que atuam para diversos clientes, e nem por isso as informações ali elas são trocadas, porque existe um dever de confidencialidade contratual e profissional, né? E existem também situações, por exemplo, que escritórios de advocacia já fazem, que é conflito de interesses, né? Às vezes o escritório ele não pode atender determinado cliente porque existe um conflito de interesse no atendimento de outros. Acho isso difícil disso acontecer no DPO as a Service, porque você já tem a obrigação de confidencialidade, você não vai ter interações, né? Talvez só em eventuais na relação controlador-operador, mas eu acho que é isso. É a visão de a governança de privacidade, ela não é estática. Você pode ter diversas pessoas atuando em diversas atividades diferentes. Não necessariamente o DPO é a pessoa responsável direta pela operação do programa, ou às vezes ela depende muito de como é que vai funcionar isso na sua organização e na sua empresa. Empresas pequenas, obviamente, você tem uma restrição aí, então as figuras se misturam às vezes, mas você pode separar. Perfeito, eu só acrescentaria que se criou muitas questões em cima da figura do DPO, essa função que ela está sendo contornada, desenhadas agora, mas eu acho que mais importante do que isso é entender o risco de cada negócio. Na medida que você entenda o risco de cada negócio e a governança que você tem que ter a partir desse mapeamento, que você vai conseguir entender o perfil de quem você precisa ter pilotando essa nave, né? Quem é o melhor piloto? Porque a LGPD ela é muito interdisciplinar, multidisciplinar, são somas de conhecimentos, né? Então, na medida que eu entenda o risco, eu consigo entender quem é o mais adequado aí para, de fato, estar à frente, né? E tá lá sempre lembrando da bandeira da proteção de dados e da privacidade, né? Porque, por fim, o DPO, o que ele vai ser? Ele é quem vai sempre se lembrar de buscar aquele equilíbrio que a gente falou antes, entre os interesses da empresa, da iniciativa privada, de modo geral, e o balance aí com os direitos dos titulares, né? Obrigada. Nosso evento, infelizmente, está quase chegando ao final para poder cumprir o horário aí que eu combinei com as nossas convidadas, que seria no máximo 1h30 de evento. Mas aí eu gostaria de finalizar com 2 perguntas, uma para as nossas DPOs, uma para a doutora Miriam. Para a doutora Adriana, para a doutora Raquel, eu gostaria de entender como é que está, nesse momento, a visão de vocês quanto ao caráter fiscalizatório e punitivo da ANPD. Se há uma preocupação, algum receio, uma vez que ainda não tem todas essas regulamentações, ou, assim,
a gente tem visto todo esse esforço da NPD, essa transparência, o que traz um conforto, mas eu gostaria de saber um pouquinho da visão de vocês quanto a esse caráter aí fiscalizatório e punitivo do órgão. Vou começar, então. Obviamente que um papel de um órgão, como colocou a Miriam, né, que tem essa visão de ser o xerife aí da proteção de dados, ele tem que ter também essa medida para fiscalizar, para punir, né, isso tudo está previsto na LGPD. O ponto é que essas medidas elas são aplicáveis a partir de 1º de agosto. Na última semana houve até por iniciativa da Câmara a apresentação de um projeto de lei que propõe que seja postergado novamente para o início do próximo ano, né? Mas, obviamente, que a gente está falando de multas que são pesadas, elas podem chegar a 50 milhões de reais por infração, mas tem outras questões ali que são bem complicadas de administrar também em havendo uma infração, né, que é a impossibilidade de utilizar o banco de dados, ficar privado de usar dados pessoais na operação. Então, eu gosto sempre nos debates e durante todos os treinamentos que eu tenho oportunidade de participar, de trazer sempre esse lado da LGPD como uma oportunidade para os negócios, para as pessoas, sempre, né, esse diálogo pelo amor, mas obviamente que tem que ter a dor ali também, né, para que seja efetivo. Infelizmente, então, às vezes, quando você vai tratar e dizer da importância daquele projeto, que ele tem que seguir, apesar da pandemia, apesar do processo legislativo, que ora diz que vai postergar, ora não, que ele é tão importante para a companhia, que ele deve ser, sim, perseguido dentro daquele prazo que a gente se comprometeu lá na frente. Então, quando esse argumento ele não é suficiente, a gente tem que recorrer, sim, às multas, esse lado fiscalizatório, né, mas eu sempre que posso tento levar para esse lado aí do amor, né, da oportunidade que a lei nos traz. Gostei bem, Adriana. Levar pelo amor. Eu acho que a fiscalização e as sanções administrativas, elas fazem parte de um contexto de enforcement necessário para que a gente, que você tenha, de fato, a garantia de que a lei, porque o pessoal fala da lei vai pegar, não vai pegar, enfim. Né? Enforcement, ele é necessário, infelizmente, a gente sabe, inclusive, o GDPR, quando ele foi publicado com aquele aumento significativo, né, do valor das sanções administrativas, ele tomou muita força e teve muita discussão. Né? Se você olhar para a União Europeia, você já tinha a diretiva de 95, antes disso você já tinha as regras da Convenção 108 da OCDE, né? Desde a 1970 você tem isso, e aí você vê que o GDPR, obviamente, ele trouxe a questão da aplicação extraterritorial, mas ele criou uma discussão bastante significativa quando ele aumentou o valor, né, das eventuais multas e sanções administrativas. Acho que um ponto de regulamentação que a Miriam comentou é super importante mesmo, né, como é que você vai fazer o cálculo, como é que vão ser aplicados, né, os princípios, né, da razoabilidade, da proporcionalidade, porque a gente sabe que também não adianta você ter uma sanção muito branda, porque às vezes as pessoas não têm não dão a tamanha importância, né? Como é que vai funcionar, por exemplo, a proibição, né, do tratamento de dados pessoais, a publicização de eventual infração. Eu acho que essa regulamentação, ela já, como a Miriam falou, já está sendo construída. Acho que é super importante mesmo, até para a gente também ter uma visão, né? E, claro, reforçando que a gente tem que pensar, que a Adriana falou, não só, né, na punição, mas pelo amor, pensar que, independentemente de qualquer sanção administrativa, a gente tem uma lei que ela traz benefícios
para a empresa também. Não é só o compliance com a LGPD, né? Não é só o compliance com essas obrigações. Quando você olha e você avalia o resultado e o impacto de um processo de que você implementa a governança de dados, né? Que você coloca privacidade e proteção de dados como um valor, né, da empresa, isso gera um retorno tanto de credibilidade quanto de confiança dos seus clientes e até mesmo de possibilidade de desenvolvimento de novos serviços e inovação, porque você começa a conhecer melhor, né, o seu ambiente, seu environment de dados. E eu acho que isso é um ponto que a gente precisa reforçar muito, e eu falo muito quando eu apresentei o programa de privacidade, o framework, compliance além da lei, né? A gente tem que pensar que proteção de dados pessoais é algo muito além, né? É uma necessidade da própria sociedade, é uma forma da gente olhar para isso e garantir que a gente continue trabalhando com dados, continue inovando desenvolvimento, e nos desenvolvendo, mas olhando, claro, para os impactos que isso pode gerar na vida das pessoas. Bom, eu gostaria de concluir também agradecendo muito a oportunidade de participar desse debate. Eu sempre aprendo muito nessas discussões e conversar com quem está com a mão na massa dentro das organizações é sempre muito rico, é muito esclarecedor sobre os desafios do dia a dia. Eu acho que de fato, o desafio da ANPD é encontrar o ponto de equilíbrio certo entre a atividade educativa, a atividade sancionadora, tendo em vista sempre o nosso foco central, que tem que ser o de proteger os direitos dos titulares, né? E nesse sentido, a experiência de setores regulados, né, o trabalho das agências, tem demonstrado que apenas a punição não é também um mecanismo mais eficaz, que de fato uma regulação dialogada é importante para que se possa identificar um probleminha e endereçá-lo antes que ele se torne um problemão, né? Por outro lado, a lógica de regulação responsiva também tem por pressuposto que exista uma ameaça de uma sanção crível, né, no topo da cadeia, né, da pirâmide de sanções possíveis. É preciso também que se resguarde o papel do órgão que exerce esse papel regulador, esse papel central, no caso da ANPD, de aplicar sanções quando isso seja necessário. E eu acho que o esforço que a gente está fazendo nesse momento é de construir um ambiente jurídico que traga bastante segurança jurídica, que deixe claras as regras do jogo, tanto para o indivíduo, para o titular, como também para os agentes de tratamento e para o pessoal que está com a mão na massa, operando aí no dia a dia, os nossos queridos encarregados, privacy managers e profissionais da privacidade. Então, concluo aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade, incentivando a todos que visitem o site da ANPD, que vejam lá as nossas tomadas de subsídio, que contribuam, que mandem sugestões, que utilizem os nossos canais de contato com a sociedade, porque isso também é muito importante para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Muito obrigada. Eu gostaria imensamente de agradecer a doutora Miriam, a doutora Adriana, a doutora Raquel. Assim, foi um presente enorme, né, para mim, vocês terem aceitado. Para quem já acompanhava um pouco o trabalho da doutora Miriam, sabe dessa profissional e desse currículo extenso em termos de propriedade de dados, de proteção de dados. Então, isso traz um conforto para nós, profissionais que estamos trabalhando com implantação de LGPD, para nós advogados, e estar aberta a esse diálogo com a sociedade, que é o que a gente tem visto muito nas suas redes, no próprio governo, tanto com a sociedade, com os titulares, com as empresas. Agradecer imensamente a doutora Adriana, a doutora Raquel, trazer o conhecimento, trazer essa vivência do que elas estão passando nessa implementação, né, esses programas que elas estão à frente, e eu vejo exatamente isso. Com esse diálogo, estarmos desarmados, buscar conhecimento, entender a função de cada um, saber também olhar que esse órgão, né, a ANPD ainda está em construção, e graças a Deus aí na mão de profissionais tão ímpares, quanto a doutora Miriam, o doutor Sabá, que esteve com a gente num outro evento, e então, assim, só posso, na verdade, agradecer imensamente esse bate-papo e todo esse conhecimento que a gente recebeu aí hoje nessa manhã. Gostaria de chamar aí também nosso presidente Ricardo para poder fazer os seus agradecimentos e as últimas palavras também. Opa, tudo bem?
Bom, que pena que acabou, né? Passa tão rápido, é uma troca tão gostosa de experiências, informações tão relevantes aí. Então, doutora Miriam, doutora Raquel, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da ANAD, todo o corpo diretivo aí, somos imensamente agradecidos por terem cedido esses minutos aí, essa hora, 1h30 do precioso tempo de vocês, e gostaria de agradecer e espero estarmos novamente aí reunidos em algum outro evento sobre temas aí tão diversos com relação à nossa LGPD e outros temas do direito digital. Mas muito obrigado, agradeço a presença de todos aí, tivemos um quórum muito bom online de pessoas. Lembrando que o nosso evento vai ficar gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube, ANAD Brasil. Estão todos convidados a curtir e nos seguir. Esperamos todos vocês aí no evento. Lidiane, parabéns pela excelente condução mais uma vez, tá? Muito obrigado a todos que estão presentes, que participaram, mandaram perguntas. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Em breve estaremos todos juntos novamente. Sucesso a todos, boa semana. Se ninguém mais for acrescentar nada, finalizamos. Raquel. Eu só gostaria de agradecer o convite, essa oportunidade, e só reiterar tudo que foi dito aqui, né, que de fato nós vamos alcançar um bom resultado a partir do diálogo, né, e eventos como esse somam muito para que a gente tenha sucesso, né, nessa empreitada. Foi um prazer participar, eu fico à disposição e vamos aprendendo juntos. Obrigada. Isso aí, obrigado. Eu também, só tenho a agradecer, para mim é uma honra ter sido convidada para participar, eu sou muito a favor, eu acredito que nada se transforma se a gente não tem diálogo e conversa, e troca de ideias e experiências. Me coloco 100% à disposição, e é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Então, muito obrigado. Obrigada boa tarde a todas. Boa tarde. Até a próxima, viu? Qualquer coisa, estamos disponíveis aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no diretoria@anad.org. Tem o nosso canal aí de atendimento. Acesse o site e estamos aí à disposição de vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Um abraço. Tchau.